Antes de aplicar aqui a questão do resíduo, para vocês entenderem como isso funciona, eu vou usar esse exemplo aqui, ó. O primeiro exemplo vai ser relacionamento, tipo namoro. Meu Deus, mas essa professora inventa coisa. Não é que eu invento não, vai fazer sentido. E o segundo, de fato, vai ser os resíduos, tá? A questão dos resíduos sólidos, do lixo. O nome do dever é futuro preferido. Alguém já fez essa ferramenta? E amanhã eu não sei qual que eu vou usar, se é o círculo de perspectiva ou o círculo de conexões ou as duas, tá? São coisas que te fazem pensar na consequência do seu problema. Vamos para o relacionamento. Com informação, você tem um relacionamento? Você tem? Eu acho que tem, gente. A gente não pode viver isolado. Todo mundo tem. Não pensa só em namoro, não. Pensa em qualquer tipo de relacionamento. Então, com informação, você tem um relacionamento. Sim, tem relacionamento. E sem informação, você tem relacionamento? Vamos supor assim, uma pessoa de 13 anos, sabe como funciona o namoro? Em toda a sua... Sabe de fato como funciona uma amizade de verdade? Mas ainda assim tem. Por quê? Porque a gente precisa interagir, precisa começar, não é? Então, com informação ou sem informação, o relacionamento vai acontecer. Beleza? Se eu estivesse falando dos resíduos, que a gente já vai chegar lá, com informação ou sem informação sobre ele, sobre a gestão dele, eles vão estar lá. Estão entendendo a lógica de como a gente constrói? Aí que a gente começa o rolê. Sem informação, isso aqui são hábitos negativos e aqui hábitos positivos. Como assim hábitos positivo e negativo? O que você faz que é legal no relacionamento e o que você faz que não é legal no relacionamento. Por isso que eu botei positivo e negativo, tá? Me fala coisas boas que acontecem no relacionamento. Independente se é amizade ou se é namoro. Vai? Vamos comigo. Pode começar a falar. Tudo que você gosta de viver com a sua amiga, com o seu namorado, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua avó. O que tem nesse relacionamento? Eu vou começar para vocês pararem de ter vergonha. Acima de tudo, respeito. Mais o quê? Diálogo. Opa, vai ficar bonita. É um relacionamento saudável. É aqui, né? Mais o quê? Vai falando. Carinho. Mais o quê? Meninos, podem falar. Vocês adoram coisas boas também. Coisa positiva que vocês fazem no relacionamento de vocês, mesmo sendo de amizade ou de namoro ou de casamento, não sei. Vai. Vambora? Uma coisa positiva. Silêncio. Posso julgar? Não, peraí, rapidinho. Não, eu sei que a gente fala igual uma matraca, eu tenho consciência disso. O silêncio pode entrar no respeito? Pode. Então eu não vou escrever silêncio, tá? Porque... Não, vai uma coisa boa que você considera boa, que você vive. Posso dar um pitaco? Eu vou botar o lazer, que é tipo assim, passear, sair. Tu gosta de ficar só na tua casa ou tu gosta de passear com a pessoa que você gosta? Ou com a mãe, com o pai, né? Não é? Mas o que é positivo num relacionamento? Ela falou cumplicidade. Oi? Cumplicidade. Também é difícil, hein? Sinceridade, né? Fidelidade. Podemos fechar? Pra gente poder passar pros resíduos? Hábito negativo. Rapidinho. Hábito positivo. Se bem com ciúme. Podemos? Ah, professora, ciúme. Ixi, péssimo. Aí, ó, é nessa hora que vocês entendem qual é o objetivo do dever, tá? E por que ele se chama o futuro preferido. É assim que a gente avalia. Com informação, você tem um relacionamento? Sim. Sem informação, você também tem? Tem. Por quê? Porque você precisa, quebrando a cabeça,
quebrando a cara, a cachola, para aprender, certo? Certo. Mas o que que tem de positivo nesse relacionamento? Tem respeito, tem diálogo, tem carinho, tem a parte do lazer, tem as questões financeiras que a gente vai tentando equilibrar na vida, a sinceridade, a fidelidade, a cumplicidade. E se for uma coisa negativa, o que pode vir a acontecer? Falta de respeito, de confiança, de caráter, pode ter agressões, pode ter falta de carinho, mentira, egoísmo, ciúme, traição. Aí eu pergunto para você, a gente vai avaliar assim e assim, tá? Esse lado aqui e esse lado aqui. Qual é o lado do seu futuro preferido? O lado que você tem informação e tem tudo isso aqui de bom, ou o lado sem informação, mas você tem um relacionamento a si mesmo e tudo isso aqui acontece? Qual é o lado? Oh, professora, que coisa fácil. Meu futuro preferido é desse lado aqui. Quer ver um tapão agora? Bem na cara. E o que que é que você mais vê por aí? Esse lado ou esse lado? O silêncio. O silêncio. Cri, 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 cri. Vai, respondam. O que que você mais vê por aí? Qual lado você vê? Não é no seu relacionamento, não. A gente está julgando só os outros aqui agora. O lado que você mais vê é o lado que as pessoas vivem esse tipo de relacionamento ou esse? O que a gente escuta falar por aí, o que marca a gente, o que dói é o lado em que a pessoa tem hábitos completamente negativos, não respeita nada, nada, e nem ninguém, nem a si mesmo às vezes. É o lado que a gente mais vê. Porém, ele não tem a ver com o nosso futuro preferido. Ele não tem a ver com a vida que a gente gostaria de viver. E ainda assim, se esse lado é o melhor, por que você não faz coisas para ficar desse jeito? Às vezes você... Ah, aí, fulana chatona, vai lá e... Pá. Vai lá e... Pá. Tô entendendo? E você está vivendo uma coisa que você não gostaria de viver. Entenderam o problema? E vamos agora fazer com a gestão dos resíduos. Com a informação, tem gestão de resíduos? Sim. Claro que tem. E muita. Né? Funciona direitinho. Sem informação também tem? Também tem, porque se não tiver, fica em estado de calamidade pública, né? Doenças o tempo inteiro. E ainda assim tem as multas, ou seja, ainda assim uma prefeitura, um bairro, uma cidade é obrigado a cumprir tudo. Ah, mas ele sabe alguma coisa? Não, sabe que tem que pagar e tem que fazer funcionar. Vamos lá, o que é positivo na gestão dos resíduos? Me fala aí uma coisa positiva, que você acha assim, tal coisa é muito legal. Só para a gente conseguir entrar aqui. Oi? A visita ao aterro sanitário. A visita ao aterro sanitário. Então, o que é uma coisa positiva em relação aos resíduos? Vou botar aqui. Ter um aterro sanitário é uma coisa positiva. Mas o que vocês viram de positivo aí, que vocês viveram que foi legal? Já sabemos que lixão não combina. E olha que a gente só mudou o problema. Mas o quê? Vai ter doenças? Vai ter? Não. Proliferação de doenças se tiver hábitos positivos? Hábitos positivos? Se tem um aterro sanitário, logo... Mas o que é positivo em relação aos resíduos? A palavra que a gente mais fala, eu acho, a reciclagem. Se ela acontecer... Alguém falou alguma coisa, eu não ouvi. Falei reciclagem. Eita, peraí que eu tenho que virar para ouvir. O quê? Eu falei reciclagem. Ah, mas o quê? A sustentabilidade? Ser sustentável. Isso é uma coisa positiva. Você está se preocupando com a sua geração e com as gerações futuras. Coleta seletiva também cabe isso? Com certeza. É uma coisa muito positiva.
Mais o quê? Mas o que é positivo em relação aos resíduos? Dentro disso tudo, entra também os empregos verdes, né? Caraca, maluco. Olha. Tira uma foto disso aqui. Porque eu vou falar que tá no meu coração. Eu acho que eu vou ler tudo pra IA do que vocês escreveram naquelas folhinhas. Vou juntar isso aqui, eu acho que dá até um artigo, hein? Vamos ver, né? Vou falar com a Samara. Vocês estão, ó, tinindo. Mas o quê? Por que emprego? Professora, se está funcionando direitinho a gestão, para que tem que ter um emprego? Porque senão, se não tiver gente para fazer funcionar, continuar mantendo, né? Independente se é Brasil ou não, vai parar. A economia circular também. Tudo isso é positivo em relação aos resíduos, né? Aí vamos lá, em relação à gestão dos resíduos, o que é um hábito negativo que você ainda vê por aí? O lixão. A não separação. A não separação correta. Lixão. Mais o que vocês falaram aí? Mais o quê? A separação. A não separação. Podemos fazer aquele negócio? Podemos? Só para lembrar, esse lado é uma informação, esse outro lado é outra informação. E por isso que se torna desafiador e por isso que eles juntam outros países, outras cabeças, outra gente grande, né? Outros cérebros para tentar fazer melhorar a questão ambiental, porque ainda assim é individual e ao mesmo tempo não é, né? Com a informação, a gente vai ter a gestão dos resíduos? Sim, mas a gente vai ter o quê? Aterros sanitários, vai diminuir os animais que são vetores de doenças porque não vai acumular, né? Os resíduos no local inadequado. Vai ter reciclagem, vai aprender a ser sustentável e vai conseguir transmitir isso para as gerações futuras. Vai ter coleta seletiva, vai ter economia circular, vai ter empregos verdes. Sem informação, ainda assim, a gente tem resíduo? Tem. Tem a gestão dele? Tem. Mais ou menos, né? Porém, nós temos hábitos negativos. Por quê? Vai usar o que é mais barato, joga lá os resíduos em local céu aberto, tem lixões, não tem a destinação correta, não tem a separação deles. A gente nem colocou, não tem reciclagem, né? Não transforma em mais nada. Polui rios, lagos e mares, porque o chorume vai precisar ir para algum lugar, o lixiviado, né? Tem a proliferação de doenças em local que ficam acumulando os resíduos a céu aberto e tem essa economia que não é circular, que é a linear. Aí eu pergunto, qual é o lado do seu futuro preferido? Um lado com informação ou lado sem informação? E aí? Estamos, futuro preferido é desse lado aqui, olha que beleza. Porém, estamos em 2025 e é igualzinho a um relacionamento. O que você ainda vê em muitos locais? O lado com informação ou o lado sem informação? Sem informação. Temos isso aqui já? Está funcionando? Temos isso aqui desse jeito funcionando já? Graças a Deus. Graças às pessoas, graças aos governantes. Está funcionando sim. Mas ainda vemos isso aqui? Aí vocês veem que é igual o relacionamento? Por que que a gente quer uma coisa, mas ainda assim... Eu poderia dizer de forma pessoal, né? É porque a gente precisa de ajuda.
nem sempre sozinho é possível. A gente precisa da gestão pública funcionando direito, administrando tudo isso. E no nosso caso do relacionamento, a gente precisa também de outros exemplos, seguir um exemplo positivo. Vocês entenderam o rolê? Precisava ter feito isso? Não, mas isso aqui faz entender bem melhor, né? Não faz? Aí existem outras ferramentas, tá? Aí eu acho que eu vou usar na próxima aula, amanhã, né? Que são os círculos de perspectiva e os círculos de conexões, que é você pensando em possibilidade de... Aqui tu saiu do problema, aqui tu abriu o teu olho. Normalmente, quando é a nossa vida pessoal, quem nos ajuda a fazer isso, eu poderia dizer que de forma mais clara e mais consciente, é um terapeuta em relação aos relacionamentos. Seu amiguinho vai te ajudar? Pode ser que sim. A oração vai te ajudar? Pode ser que sim. Né? Pode ser que não, se você não estiver atento aos sinais, se você não tiver conhecimento de causa. E se for em relação aos resíduos, como é que vai ser? Ou seja, por isso que tem todos esses eventos, por isso que tem outros profissionais envolvidos, outros países, outras cidades, para tentar melhorar isso aí. Senão a nossa vida dentro dessa astronave, lembra da historinha? Vai ficar difícil, não vai? Tensa, né? A gente vai falar do jeito certo. Ontem eu falei o português claro e pedi o corte. Hoje a gente vai falar do jeito correto, tá? Sobre as empresas, né? Sobre toda essa questão e vai ter o pensamento crítico aí inserido. A gente vai falar da economia circular. O que é a economia circular? Para que a gente consiga, de fato, ser sustentável, viver essa coisa do desenvolvimento sustentável, a gente precisa promover algumas práticas. E essas práticas, elas estão diretamente ligadas à redução, como se fosse assim, da extração dos recursos naturais. Só que não só onde nós vivemos, em todo o mundo. E também precisa diminuir a emissão de poluentes. E aí tem que fazer um equilíbrio com isso e com a economia, porque para movimentar tudo isso, essa parte do consumo, a gente precisa dar uma repensada ou uma recusada, porque senão também não tem como equilibrar isso aí. E aí, para isso funcionar, eles criaram as ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, para que toda essa questão funcione como se fosse num ciclo e não de forma linear. Lembra que eu falei para vocês que vocês tinham que construir, para ajudar vocês nas provas, uma linha do tempo? Lembra? Hoje tem mais uma linha do tempo aqui, só que com mais marcações específicas para a relação dessas práticas aqui. Qual é a parte legal? Às vezes eles vão aumentando essas questões que vão ajudar nessas práticas. Coloca mais uma. Tal coisa funciona aqui, tal coisa não funciona ali. Aí a gente vai mostrar isso a todo momento. Todo o tempo aqui vai aparecer uma repetição, tá? É uma estratégia para poder conscientizar as pessoas em relação ao consumo, à produção de resíduos, à emissão de poluentes. Tudo isso é para conscientização, para ver se funciona. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que você está fazendo uma coisa que é considerada certa ou não, você consegue ver a consequência. Quer ver um desperdício que a gente evita muito? Desperdício de comida em casa. Esse daí a gente consegue ter consciência rapidamente. Compra um monte de comida, gasta dinheiro e aí vai estragando. O que você faz na próxima? Você já recusa, você já repensa, não é? A mesma coisa que eu acho interessante são as caixinhas de som. Todas param de funcionar, certo? Não é isso? Senhora, você sempre fala, a JBL não para. Eu tenho uma JBL que parou. Na verdade, foi um fone de ouvido da JBL. O plástico do fone virou uma cola. E eu não consegui mais usar aquilo porque eu não conseguia segurar. Então, todos são feitos para parar em algum momento. Quando você vai num camelô, seja na Uruguaiana ou qualquer outro camelô, não sei se você frequenta a Uruguaiana, onde tem uma lojinha de acessórios aqui?
Aqui na Rua dos Operários tem, né? Quantas caixinhas de som tem ali? Quantas? Só que elas vão parar de funcionar, não vão? Então, o que é mais adequado? Comprar uma que vai durar mais? Aí tem uma vírgula. Existe isso? Uma que vai durar mais? Hoje em dia? Pois é, porque existe uma programação para que as coisas parem. E isso movimenta a economia. Entenderam? Para você comprar a próxima. As coisas antigas duravam muito mais. Não sei se vocês têm uma avó com uma geladeira daquela super antiga. Tem? Eu tenho uma conhecida que tem. Ela abre assim, ó. Tem uma alavanca assim, você puxa. E aí a porta abre. Dá choque, é toda enferrujada. Mas ela gela igual não sei o quê. Funciona a geladeira. Porém... Hã? Ela é azul. Ela é azul. Esse azulzinho assim, ó. Esse azulzinho aqui, não é? Azul, vermelho. O que evoluiu em relação a isso? As novas que imitam esses modelos, ou qualquer geladeira nova, assim como os carros, sofrem uma evolução. Apesar da gente dizer que não vai durar tanto, né? De alguma maneira, né? Ou não tem um material tão resistente, eles têm algum tipo de tecnologia. No caso da geladeira, a outra faz a conta de luz vir muito mais cara, essa mais velha. Aí as novas já têm a tecnologia inverter. São outras questões que vão sendo pensadas. A gente vai falar, se eu não me engano aqui, num caso dos carros. Por que troca o material do carro? Porque às vezes aquele que vai durar a vida inteira, quando o carro não funciona mais, ainda assim vai virar um problema, porque aquilo nunca acaba no meio ambiente. Entendeu? Dura tanto e aquelas questões de anos e anos e anos. Essa economia circular, ela propõe eliminar o conceito de lixo, ou seja, são o tempo inteiro conceitos. Conscientização, educação, conceito de lixo, que cada material ele tem um ciclo de vida, chega a um período em que ele não serve para mais nada e ainda assim a gente se vai e ele fica lá. E aí todas essas questões estão interligadas. E o destino final disso tudo? Como é que a gente vai gerenciando? Entenderam? É por isso que também eles vão mudando, precisa de estratégias. Tudo que a gente vai aprender sobre o ACV. Eu sempre troco, porque eu sou professora de ciência e biologia, tá? Isso aqui é o ciclo de vida. Vai analisar o ciclo de vida todo de um resíduo. E aí o que uma empresa que produz aquilo pode fazer? Como é o caso que a gente estava falando da bateria agora. Tá? Eles ficam responsáveis por recolher e dar um jeito. O que eles fazem a gente não sabe. Mas vocês sabem que outras empresas fazem diferente. O que de fato é esse ACV? É a análise do ciclo de vida de um material. Isso precisa ser analisado quando ele é produzido, quando é utilizado, quando é, se possível, reciclado, quando é descartado. Quando é descartado, quanto tempo vai durar? Tem coisas que duram para lá de 100 anos. A gente não está mais aqui, mas ele vai estar. Aí, só para lembrar, tem a produção, tem a distribuição. Depois da distribuição, tem a parte em que se vende, né? E aí você usa. E aí pode ser que já vá para o destino final. Pode ser. Que vá para um aterro, para uma compostagem ou para uma incineração, mas ainda assim tem outras possibilidades em relação ao destino final. Pode passar para a parte dos materiais reciclados, né, da reciclagem, você pode se beneficiar daquilo ou uma outra instituição pode se beneficiar daquilo e passamos ainda assim para a parte em que, vamos supor assim, se for um material que dá para reflorestar, assim será, ou a empresa será responsável por isso. Dá para voltar, né, manter essa coisa dos recursos naturais, para não esgotar. Tá? E aí o que eles fazem? Eles ficam comparando, para isso aqui, exemplos reais, né? A sacola de papel, o plástico, o algodão e a pegada ambiental que eles têm.
Beleza? Beleza. Aí depois vai ver o impacto que esses materiais causam. E aí depois vai decidir se vai descartar, se vai reparar, se vai reciclar, o que vai fazer, qual o destino final, tá? Só que todas as empresas que produzem deveriam ser responsáveis por isso. Umas são, outras não são. Vocês conhecem alguma empresa que não é? Que não é o quê? Nem pensa nisso, no que produz. Hoje em dia eu acho que está bem difícil. Vou dar o exemplo da minha família, tá? Eles fabricam sofá. Provavelmente o sofá da sua casa é lá da empresa da minha família e tu nem tá sabendo. Eles distribuem para muitos lugares. Como que funciona essa parte, né? Porque sempre, lá nos anos 80, quando eles abriram, não tinha isso, essa preocupação. Colocava tudo no saco de lixo, levava embora. E aí, quando não tinha caminhão do lixo passando, caminhão da coleta seletiva, pagava-se alguém dava um fim naquilo. Isso lá muito antigamente, quando não tinha essas questões da legislação e tal, como é nos dias de hoje, apesar de ser uma empresa, eu não acho que é tão pequena assim, porque dura anos, honra muitas famílias, muita gente trabalha ali. Devido às carteiras assinadas, tem uma parte que vem fiscalizar o que eles fazem com os resíduos. A madeira, o pó de serra, os restos de tecido, as linhas de costura, tudo isso. Aí hoje em dia já tem um destino final para tudo isso, mesmo que seja uma empresa pequena. Por quê? Como que descobre isso? As carteiras das pessoas são assinadas, tem trabalhadores vivendo naquele local, passam o dia todo ali, né? Então tem um controle de tudo isso, de uma empresa pequena até uma empresa grande. Tem coisas sem controle ainda? Tem. Tem empresas que produzem balão, que é uma coisa que é proibido de soltar, não é? E aí tem pessoas trabalhando ali também. Então tem os dois. Então tem as duas coisas, né? E aí qual o objetivo de analisar o ciclo de vida de um produto? Da onde vai, para onde vem, daqui para lá, de lá para cá. Vai identificar melhores oportunidades daquele produto em relação ao seu desempenho da vida dele no ambiente. Depois, vai integrar essa informação distribuída na indústria, organizações governamentais e não governamentais e vai planejar alguma coisa para que aquilo seja de fato sustentável. Para quê? Não dá para produzir uma coisa que vai só contaminar, só poluir. Não tem como. Vai ter que dar um jeito de equilibrar. Onde começou isso, né? Lá em 1960, começou essa coisa da consciência. E aí começou a se tornar uma escala global. Porque aí, qual foi a primeira empresa que pensou sobre? Foi a Coca-Cola. O que eles fizeram? Eles começaram a identificar qual embalagem para refrigerante teria menos emissões e utilizaria menos recursos em sua fabricação. E eles mantêm isso até hoje, tá? Aí, nesse evento, que é o evento mais comentado aqui, porque foi no Rio de Janeiro, que é a Eco 92, em relação ao ciclo de vida dos produtos, esse evento foi o que foi considerado o mais promissor, porque eles passaram de fato a avaliar o impacto daquele produto que está sendo usado, como se fosse o ciclo de vida todo dele. Aí foi aí que começou a pensar, mas só nos anos 90 aqui no nosso país. Por quê? Porque o problema já estava começando a ficar grandioso, né? As sacolas plásticas não eram sacola plástica, ia para o mercado, era uma sacola assim de papel pardo. E aí a gente levava as compras assim. E não se comprava tanta coisa de uma vez, igual se compra agora e coloca tudo em sacola de plástico, né? Hoje em dia tem a sacola retornável, né? Para tentar diminuir isso aí. E aí, em 97 teve como se fosse assim, uma padronização para poder ir melhorando isso. E aí o ciclo de vida dos produtos teve que se adequar, as empresas tiveram que se adequar a essa forma de fazer. Ah, tá produzindo o quê? Vai da onde para onde? Faz o quê? Por quê? Porque, né, eles não podem só se beneficiar e causar impactos por aí. E aí tem uma
um órgão que faz isso, né? Eu ia falar uma empresa, na verdade é um órgão, que é o Inmetro. Ele controla tudo isso em relação aos serviços, se é uma coisa pessoal, controla todo o ciclo de vida. Se você pode confiar naquilo que está sendo feito ou falado, né? Ele controla tudo isso aí. E o seu desempenho no meio ambiente. Aí a gente vai falar de um ponto por ponto. Como que funciona essa estrutura para avaliar esse ciclo de vida? Primeiro vai definir o objetivo e para que serve. Tem a análise do inventário, tem a avaliação do impacto e tem a interpretação de tudo isso. Nessa interpretação, o que eles pensam, o que eles visualizam? Se dá para desenvolver um produto, se dá para melhorar mesmo, qual é o plano estratégico para isso, qual é a política pública, o marketing e outras coisas. Assim como a moça falou no vídeo ontem, a parte do marketing é o que mais pesa. Às vezes uma coisa que não está sendo consumida passa a ser consumida de forma desordenada e aí por causa de uma propaganda, né, bem feita. Essa coisa do refrigério foi uma questão na época. Todo mundo acha que é como se fosse assim, mais status, tomar refrigerante de uma marca ou de outra. E isso existe para outros produtos. O tal sabor é melhor. Depende. Para umas pessoas sim, para outras não. É uma questão de gosto. Mas isso influencia muito, essa coisa da publicidade. E aí, o que está bombando agora? Qual é a comida? O morango do amor, né? Aí quando que o morango do amor entra dentro dessa questão aqui? Vou dar um exemplo. Vamos supor que esse comércio fique sério e a forma de comercializar seja colocando num plástico fulano de tal. Porque naquele plástico fulano de tal ou naquele material ele vai durar mais tempo. Por exemplo, 1 ano de conservação no mercado. Nossa, quem é a maçã do amor na festa junina? O morango é o que está bombando no momento. Se isso continuar e a forma de comércio ficar, e tiver uma empresa que vai levar o nome, ficar, né, famosa sobre a comercialização e chegar a todos, como é que vai? Aí começa-se a entrar nessa situação aqui, nessa escala aqui. Para quê? Para diminuir os impactos. É sempre assim. Diminuir impacto, minimizar impacto, mitigar impacto. Sempre assim. Guardado numa embalagem de plástico fulano de tal. Que plástico é esse? Dá para colocar numa embalagem de papel? Quanto tempo dura? Isso economicamente vale? Não vale? Como é que fica para a empresa? E aí entra nessas questões aqui. E aí, o que é melhor? Tem que responder todas essas perguntas para poder entender isso aqui. O que é melhor para o ambiente? Sacola de plástico ou é de papel? Para mim, aquela que degrada com o tempo é a melhor. A retornável, né? Você consegue, eu acho que até 1 ano, tu deixa parado lá na sua casa 1 ano, 1 ano e pouco, quando tu vai ver ela já se deteriorou todinha. Eles chamam de oxibiodegradável, não é? E aí, é melhor absorvente ou é melhor coletor menstrual? Vou entrar nessas questões aí, tá? Tudo isso precisa ser pensado. Os canudos, de plástico ou de metal? As garrafas, PET ou latinhas, ou de vidro. Isso aí a gente já sabe, né? Eu fui descobrir que até mesmo as latinhas têm plástico dentro dela. Na verdade é um saquinho, o líquido fica dentro e aí ele é revestido de metal. Tem um pessoal que faz uma experiência que tira a parte do metal, ele destrói o metal e fica só o plástico. É um plástico, na verdade, é uma sacolinha plástica que você tá bebendo. É doideira. É por isso que eu estava tentando explicar aquela questão do plástico ontem, dos desreguladores endócrinos. A gente não sabe o que é utilizado na fabricação deles. Disso, eu acho que é o Futuro Roubado, que ele fala justamente sobre como que afeta os nossos receptores, o sistema endócrino todo. E, cara, é muito, muito problema, muito problema. O futuro? É livro ou filme? É um livro, O Futuro Roubado. E é legal porque ele explica um pouco. O Silent, que você não estava na primeira aula, mas eu também deixei uma sugestão de livro sobre esse tema, que é o Primavera Silenciosa. A Rachel Carson, já li, conheço ela também. Mas é mais sobre os agrotóxicos, né? A denúncia é sobre isso. Aí como que eles fazem tudo isso nos mínimos detalhes? Na entrada, no processo de fabricação, qual é a matéria-prima que está usando? O quanto de água está sendo utilizado e o quanto de energia? Na continuação do processo. O
que foi extraído, o que foi fabricado, como foi distribuído, como que usa, como que vai descartar. Tudo isso nos mínimos detalhes vão sendo avaliados. E a saída? Aconteceu o quê? Emitiu gases poluentes ou gerou um efluente que está muito contaminado? Ou sim, ou não. Quando entra é afluente, quando sai é efluente, tá? E os resíduos, quais são? Recicláveis? Contaminantes? E assim vai. Nesses mínimos detalhes. Isso para conseguir dar um destino final. E se for necessário a empresa parar ou mudar tudo, isso vai ser feito. Sem sombra de dúvidas. Tem que avaliar tudo, todo tipo de impacto ambiental. Assim como quando é construída uma usina meu Deus, hidrelétrica. Algum responsável vai criar lá o laudo certinho para ver quais são os impactos. São muitos impactos? São. Às vezes tem que tirar uma cidade toda. Uma cidade não, vários bairros, né? Tirar todo mundo dali, o pessoal que continuar vivendo, vai sair? Vai sair. Tem mais impactos ali que vão ser gerados? Muito mais. Ainda assim vai criar? Sim. Se tiver que resolver o problema da questão de água, vai ter que ser feito? Tem gente que briga, tem gente que concorda, tem gente que discorda, porque a gente precisa de energia para viver. E aí fica uma briga, assim, ó. Gente que é do governo tal, gente que é famoso, gente que é do governo tal, que a gente vai evitar citar, mas vocês já entenderam, né? E a briga fica grande, tem gente que bota a cara, tem gente que não bota. E aí o que eles ainda pensam em relação à avaliação do ciclo de vida? Qual produto tem menor impacto? Quanto de carbono vai mandar? Quanto de gás carbônico, né? Mas o quê? Qual etapa tem maior significância em relação ao consumo de água? E agora eu vou assustar vocês sobre a água. Essa imagem, ela fica disponível em vários livros de ciências. E eu acho que ela é a que mais assusta. Essa parte aqui ninguém fala sobre. Pelo menos eu nunca ouvi falar em lugar nenhum. Para produzir 1 litro de cerveja, gasta-se aproximadamente 5,5 litros de água. Para produzir 1 quilo de arroz, aproximadamente 2.500 litros de água. Para produzir 1 quilo de manteiga, aquele pote maior da manteiga, eu quase não vejo ninguém comprar 1 quilo de manteiga. Normalmente é margarina e é meio quilo, né? 18 mil litros de água. 1 litro de leite, 712 litros e meio de água. O queijo, 1 quilo, 5 mil litros de água, um pouco mais. 1 quilo de batata, 132 litros. 1 quilo de carne de boi, 17 mil litros. Banana, 1 quilo de banana, 499 litros de água. E a carne do frango, 3 mil litros para produzir 1 quilo. Estão entendendo? Porque ainda assim precisa se avaliar o ciclo de vida de tudo que chega até a nossa mesa. Estão entendendo? É pesado, né? Nosso consumo é tipo absurdo, né? A gente vê, a gente fala, caramba, eu nem gastei isso tudo. É porque tudo passa pelo processo de lavagem até chegar na nossa casa. Como assim? Lavagem. Tem que lavar. Ah, tá. O frango, até ele ser embalado todinho, tudo aquilo que vai ser lavado, toda essa água pra... Tá entendendo? É difícil de explicar pra criança pequena, ele, tia, como assim? É só uma manteiga. Não, filho, é o processo todo de fabricação, até chegar na embalagem que você vai comprar no mercado. É o todo. O arroz é lavado lá, de certa forma, separado, lavado, aí bota pra secar. Não tenho certeza se o arroz é não, posso estar falando besteira. Mas a batata sim, porque senão fica sujo. Muitas coisas. Não é tipo assim, né? Lavar adequadamente, é jogar água em cima a ponto de secar e conseguir comercializar. Estão entendendo? Eu acho que isso assusta, mas ver o quanto que gasta, se aquilo é viável, né? Porque aquilo ali é o que é permitido, tá? Que vocês viram, apesar de assustar. Qual é a matriz energética menos poluente nesse processo de fabricação? Qual é a eficiência? E qual é o material que tem menor impacto? É melhor vender numa embalagem de
Por exemplo, os hambúrgueres podiam ser comercializados num potinho de, sei lá, de plástico, mas eles são embrulhados em papéis e as embalagens também são de papelão. Isso é menos impacto, tá entendendo? Nos fast foods, o copo não é de plástico, o copo é de papel, tá entendendo? Isso é menos impacto. E aí, uma coisa vai tentando equilibrar a outra. Tem que ser assim, senão... Porque não vem de 1 ou 2, vem de muitos. 1 ou 2 deve ser, sei lá, por milésimo de segundo, não sei quanto que se vende, né? Alguns segundos aí. Deixa eu ver a hora. Ainda sobre a avaliação do ciclo de vida. Eles ainda analisam pequenos outros detalhes, como, por exemplo, o consumo de energia, o consumo de matéria-prima, a ecoeficiência, a poluição, o problema com as emissões do carbono, em relação à formação do resíduo sólido em si, diminuição dos combustíveis fósseis, se possíveis, a parte que eu estava falando para vocês do meu trabalho, que é a ecotoxicidade, quando ele não serve mais, vai para um aterro, vira lixiviado. Se ele ainda assim, depois de não servir mais, se ele é tóxico ou não, porque vai ser liberado em algum outro lugar, igual vocês falaram ali, ó, rios, lagos, mares, oceanos, e ainda vai. E se existe a possibilidade de diminuir a camada de ozônio. Tem produtos que fazem isso? Sim. Eu te pergunto, para que a gente compra? Se existe um outro similar. Os produtos de cabelo, gente, aonde foi que a gente passou a ter tanto nojo de desodorante roll-on? Eu não consigo entender isso. Todo mundo só quer usar o spray. Todos os produtos que são aerosóis têm o CFC, que é o clorofluorcarboneto. Ele libera gases poluentes que diminuem a camada de ozônio. O uso da geladeira também, o ar-condicionado também, porém todo mundo só usa spray agora. Ainda assim, depois de analisar todas essas questões dos impactos, ainda tem essa parte do consumo de água e a pegada do carbono. Tem a análise do inventário, né? Para onde vai, para cada lado que vai. Os estágios do ciclo de vida, como que é, do início até o fim, de produzir até terminar. Como que coleta a matéria-prima, como que prepara, como que produz, como que vende, como que recicla, se dá para reciclar, se não dá, e o fim da vida. Tudo isso é avaliado, tudo, tá? Aí, que isso? Hã? Não sabem? Porque eu não sei, é uma moto, não é? Parece ser uma moto, não é? Não, é uma furadeira. O quê? É uma furadeira. Uma britadeira. Ou uma furadeira. É que depois que eu fiquei surda, eu não sei de onde vem o som e eu não consigo diferenciar. Por exemplo, assim, eu tenho um gatinho, aí eu não deixo ele arranhar as coisas. Quando ele está mastigando a ração, também parece pra mim, parece o mesmo som dele tentando estragar o sofá. Entendeu? Aí eu falo, para! Aí agora, antes de falar para... Porque eu não vou falar para e ele tá lá comendo, tadinho, dá uma pena dele. A gente não tem noção dos rolês, do poder do nosso ouvido. Não tem. Vai, vamos lá. No processo todo de produção de alguma coisa, desse ciclo de vida, eles dão nomes bonitos. O primeiro é de berço ao berço, do berço ao túmulo ou do berço ao portão, porque cada um pode ir para um lugar diferente. Ou seja, desde a extração da matéria-prima, aí vai para o consumidor, aí vai ser descartado e aí vai retornar essa parte da matéria-prima? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do problema. Do berço ao túmulo, vai fabricar, vai passar por todo o seu ciclo de vida e aí qual vai ser o futuro disso? Descarte final ou reciclagem? Aterro ou reciclagem? E aí é um outro termo que eles usam. Do berço ao portão, tem a parte toda do ciclo de vida, da extração, da matéria-prima, e aí vai assim sucessivamente. E aí vai avaliar o impacto de uso desde o produto
sendo avaliado até a entrega do cliente ao seu descarte. E aí tem umas comparações para a gente conseguir tomar decisões. A primeira de tudo é assim, ó, o impacto ambiental de diferentes produtos com uma função similar. Por exemplo, é melhor gasolina ou é melhor etanol? E aí? Isso é uma coisa que precisa ser comparada e a gente precisa tomar uma decisão. Então, ó, quer ver uma coisa que tem que ser pensada? Se você mora num lugar que neva, você não tem a possibilidade de usar um carro a etanol. O carro não liga, entenderam? Quando está frio, de manhã para ligar é um problema. Com a gasolina, isso não acontece. Você não pode também ficar sem a gasolina, né? Senão, que às vezes tem que deixar ligado para... Estão entendendo? Aqui, outra coisa para se comparar. O impacto ambiental de diferentes tipos e tratamentos de resíduo. Por exemplo, vai incinerar ou vai para o aterro? Tudo isso tem que ser avaliado, comparado, considerado. O impacto ambiental de diferentes destinos para um determinado resíduo. É reciclagem ou é compostagem? Isso aí também. Tudo isso eles vão pensando. E aí tomam uma decisão. Vai desenvolver o produto ou vai pensar melhor na tecnologia? Ou vai escolher uma tecnologia específica para produzir, para manter, para comercializar? Isso se houver possibilidade, né? Que nem sempre há. A identificação da fase do ciclo de vida, por exemplo, está produzindo alguma coisa, mas ele está numa fase em que o impacto vai acontecer. Ainda assim, precisa avaliar se vai dar continuidade ou não. Isso ainda é importante. Vocês têm consciência que antes isso não existia? Minha mãe tem 65 anos, ela fala muita coisa assim. Isso aí não tinha não, em relação aos produtos, mas em relação ao mal que um ser humano faz a outro, ela fala, ih, já tinha isso quando eu era criança. Mas em relação aos produtos, ela fica passada com a evolução deles, né? Tipo a air fryer. Ela fica maravilhada, ela adora o micro-ondas. E aí são benefícios que vão aparecendo. E em relação assim ao impacto, ela não tem a cultura da reciclagem, mas ela se esforça para catar a latinha porque é da igreja. Toda vez que a gente vai no restaurante, é uma coisa pessoal, ela pega todas as latinhas. Fica lá esperando, às vezes, as pessoas beberem, para levar um saco grande de latinha para a igreja. Ou seja, para alguma coisa, de alguma forma, entra, né? E a reformulação de produtos ou de algum processo. Não é mais uma bagunça. A gente tem essa esperança. Aí, as empresas. Como que é para as empresas? Aqui tem 2 exemplos, a Nestlé e a Toyota. Ficou difícil de pensar no que fazer com as cápsulas de café. E aí, eles estão realizando, né, estudaram alguns ciclos de vida desses produtos, desse daí, do que fazer. Como resultado disso, o que eles fizeram? Eles lançaram esforços de sustentabilidade com base no conhecimento, incluindo a compra de grãos do café em fazendas certificadas para poder utilizar materiais reciclados e embalagens para colaborar para os fornecedores, para poder reduzir o gasto de água e energia. Ou seja, tem como dar jeito naquilo dali? Tem... Na verdade, não. Eles deram um jeito em relação a todo o processo de fabricação. Entenderam? Aí agora em relação à Toyota, vamos lá. Eles são fabricantes mundiais de automóveis, né? Em relação ao ciclo de vida do que eles produzem, para poder avaliar os impactos ambientais ao longo desse ciclo, eles descobriram que a maioria desses impactos estava relacionada à fabricação e ao consumo de combustível. O que eles fizeram com isso? Eles estão com carros híbridos, tem o Corolla híbrido, e também estão no processo dessa parte do carro elétrico. Não sei se já existe. Existe funcionando aqui no nosso país? Não sei. Lá fora pode ser que tenha. E aí é uma preocupação desse fabricante, porque eles querem? Não. Né? Vocês já entenderam que não. Tem que... Toyota também está fazendo carro de hidrogênio, movido a hidrogênio, motor hidrogênio. Tem que cumprir a legislação. Será que vai ligar? No frio? Foi? Hidrogênio? É.
Tá, ainda tem uma perspectiva aqui, uma iniciativa para poder atingir a neutralidade do carbono até 2050, de acordo com o produto que eles produzem, tá? Os últimos slides. Esse daqui são os benefícios desse marco do ciclo de vida, dessa avaliação toda do ciclo de vida dos produtos, tá? De todo ele. O primeiro aqui, ele fala que reduz os impactos ambientais. Reduzindo os impactos ambientais, a gente pode vislumbrar possíveis melhorias e possíveis, tipo assim, como obter novas metas. Será que é possível? Está reduzindo o impacto? Dá para fazer melhor? Provavelmente, né? Lembra que eu falei? Não pode ficar, tô cuidando. Não é esse termo. A preservação dos recursos. Qual é a possibilidade? Como que a gente pode apoiar, identificar oportunidade de conseguir preservar os recursos naturais? Qual é o melhor material? Qual é o melhor processo alternativo aí nessa questão? O que dá para fazer melhor, se for possível? Vou ser bem específica para vocês entenderem isso. Se você só reclama, você não me ajuda. E aí, qual é o vocabulário que eu uso? Se você não tiver propostas novas, não reclame. Porque você só atrapalha o trabalho de quem está fazendo a gestão. Se você não tem propostas novas, não adianta você só reclamar. Só fazer isso não adianta. Você tem que ter alguma atitude que vai minimizar, que vai melhorar. Então, sempre que vocês pensarem em reclamar, venha também com uma sugestão, com um processo alternativo, alguma coisa mais sustentável. Ah, professora, tirou a graça do negócio. Não, gente, isso é real. Você só reclamar, ai, é muito difícil de abrir essa garrafa retornável. Poxa, o refrigerante é R$5 mais barato e não vai para o lixo. A garrafa é retornável, reutilizável. Você está reclamando porque é duro de abrir? Estou dando um exemplo, assim, muito simples. Vocês estão entendendo? A reclamação, que a coisa que está te incomodando, você precisa ver se existe uma possibilidade de melhorar. Ponto. Só que eu dei o exemplo da escola. Porque no trabalho vocês vão querer reclamar de alguma coisa. E esse trabalho vai envolver o meio ambiente. E aí, se você não tiver uma proposta para melhorar, vai perder seu tempo. Um belo dia você cansa de falar. Ou não, né? A parte econômica, ainda sobre o benefício, né? Se for possível. Tem que colocar as recomendações de um ciclo de vida em prática para poder reduzir gastos, se possível for. Ou reduz gastos ou cria processos mais eficientes que vai usar um material com menor custo. Ou vai equilibrar tudo isso. Produz o mais caro, mas também produz o mais barato. Isso costuma acontecer nas empresas que produzem móveis. Entenderam? Porque tem o que é da madeira e tem o que é do papelão. Entendeu? E aí produz uma coisa ou outra que molhou, já era. Minha mãe chama de Mirabel. Como o pessoal lá em casa fabrica sofá e vende móveis, eles falam Mirabel. Que molha e incha. Igual como se fosse biscoito. Como se fosse aquele alimento. Entenderam? Então, mas aí, a matéria-prima de cada um é completamente diferente. Mas se você pode pagar pelo mais barato ou pode pagar pelo mais caro, isso é em relação ao seu bolso. Na minha casa, é tudo do mais simples. E existe um material que é bom, que não acontece isso, que é o MDF. Ele tem uma durabilidade ok em relação à madeira, assim, né? Mas a única coisa que vai durar é a madeira. Você quer que dure ou não? Estão entendendo? Aí aqui, a gestão dos riscos. O ciclo de vida, ele pode auxiliar na identificação e na avaliação dos riscos associados à fabricação e o descarte desse produto, né? Como é que vai ser o risco em relação ao gerenciamento do que vai ser implementado, do que vai ser utilizado. Eles conseguem avaliar tudo, controlar tudo isso. E as melhorias? O objetivo é esse, conseguir melhorar. Conseguir diminuir os impactos, conseguir fortalecer relações, conseguir fidelizar a marca, a reputação da marca.
Por isso que essa preocupação vem tanto de um fabricante quanto de quem faz essa parte da gestão ambiental. Eu acho que acabou, gente. Acho que também acabou a aula, né? Ah, sim, tem mais benefícios, tá? O desenvolvimento e o controle da cadeia de valor, o mapeamento detalhado de processos de quantificação e avaliação de cenários. Vai antecipar o cenário, ou seja, vai sair daqui do problema, igual a gente fez ali, ó, para tentar ver de fora. E isso não é tão simples. Vai tentar proporcionar o desenvolvimento sustentável corporativo. Tudo isso é se possível for. Se não for, ou não vai fazer, ou vai fazer de uma maneira diferente. Vai sempre tentando equilibrar. Ações proativas que reduzem a emissão. Alguém sabe o que é isso aqui? Ó? GE? Gases de efeito estufa. Exatamente. Aí, só para lembrar, o efeito estufa é uma coisa boa ou ruim? Lembra da carinha feliz e da carinha triste do primeiro dia de aula? Foi a primeira coisa que eu falei, eu sabia que aparecia em algum lugar. Efeito estufa era carinha feliz ou carinha triste? Hã? Era uma carinha feliz. O efeito estufa é uma coisa boa. É o fenômeno natural que aquece a Terra. Porém, existem gases que intensificam o efeito estufa. Aí que é o problema da coisa. Então, aqui é para poder reduzir os resíduos que vão intensificar o efeito estufa. Quais são esses gases? Cloro, flúor, carboneto, gás carbônico, metano, todos esses, tá? E os impactos ambientais também. Tem que mapear os aspectos, identificar os impactos associados aos produtos e ao serviço que está sendo oferecido. Tudo isso nos mínimos detalhes. E organizar tudo isso. Aumentar a oportunidade de tudo, até de emprego. Em relação ao produto, em relação ao funcionamento da empresa, a manutenção dela, tempo de vida, tudo isso. E outras possibilidades. Às vezes, criar um design novo vai vender mais e vai custar mais barato. Às vezes. Pode ser que sim, pode ser que não. A economia de energia e de matérias-primas, se possível for. E melhores estratégias para poder reduzir os resíduos e entre outras infinidades de possibilidades, se possível for. Encerramos mais uma aula! Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue aprendendo com a gente. Tem muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Os links estão disponíveis na descrição do vídeo.